Oi, pessoal, mais um vídeo do canal Arcanos em Foco. Eu sou a Luciana Martins, taróloga e numeróloga. Se você quiser um dia fazer a consulta comigo, entra no Instagram, me manda uma mensagem lá pelo direct. Lá também tem o WhatsApp, você pode entrar em contato comigo, porque, claro, a gente vive aí num mundo onde a gente precisa ter certeza das decisões que a gente toma na vida. A gente às vezes passa por problemas e quer uma resposta. Então, dentro do autoconhecimento, que é a numerologia, e dentro das respostas simples, práticas, rápidas e simbólicas do tarô, a gente pode desvendar muita coisa e você, às vezes, não pirar e não fazer besteira também. Calma, ouça o que o tarô pode trazer aí de esclarecimento para você que gosta de tarô ou você também que quer aí parar e se entender através da numerologia. Eu trouxe hoje, pelo sorteio das minhas cartas, de novo a carta da Torre. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com você. Aí você pode pensar assim: nossa, de novo a Luciana vai falar da Torre. A Luciana e o mundo do YouTube falando da Torre. É uma carta polêmica, sim. É uma carta que tem muitos elementos, sim. E eu tento trazer, é claro, sempre uma coisa diferente e trazer um foco, arcanos em foco. Qual o foco da carta dessa vez, da torre? Eu tenho outros vídeos aqui, mas esse aqui está sendo diferente, porque o intuito é estimular você a olhar de uma forma diferente para a carta. Tá? Esse é o meu intuito aqui. Vamos estudar. Então, eu quero que você veja, né, além do óbvio, que é o que? A ruína, a tragédia, os acidentes e tudo que a gente ouve por aí e já está cansado até de ouvir sobre a torre, que é a desconstrução. É a revelação de algo, porque acontece de repente. A torre fala de desequilíbrios, falsos poderes e a libertação necessária que a pessoa precisa trazer para a vida dela. Muitas vezes ela não quer, mas o universo traz esse tipo de libertação para a vida dela. E eu quero falar de dois pontos aqui diferentes que são, primeiro, esse iodes. Iodes são essas virgulinhas amarelinhas que tem aqui na carta, que caem, né, que trazem mensagens ocultas. Então eu quero que você olhe de repente para sair só de falar que é a desconstrução e tudo mais. A gente pode falar também de uma outra forma, tá? É a 10ª letra do alfabeto hebraico e a mais importante, representa o Criador. E logo nessa lâmina aqui, a gente tem 10 iodes do lado esquerdo, porque a gente vê a carta, né? A carta fica virada de repente para o consulente, então o feminino está do lado esquerdo e tem 10. Contem na sua carta, porque aqui eu tive que aumentar e cortou aqui. Então, provavelmente você vai encontrar 10 iodes na sua carta, sim. E 10, eu não estou falando aqui que representa o Criador. Olha que interessante, a gente tem 10 que representa o Criador do lado feminino. Olha isso. Como que é a sacada aí da Pamela quando ela tem. Não despreze nada das cartas, tá? Um ponto que tiver na carta vai fazer sentido de repente para alguma coisa. E aqui pode fazer muito sentido, porque esses 10 iodes, além de estar do lado feminino, a gente pode simbolizar a roda da fortuna, que uma hora está em cima, outra hora está embaixo. São ciclos da vida, que inclusive também, pegando o gancho de feminino, nós, mulheres, nós temos os nossos ciclos regidos pela lua, para nascimentos de bebês, para a nossa parte da menstruação. Então, nós somos ligadas, sim, a essa parte de ciclos. Então, o feminino fala muito de ciclos destino e a entrega. Então, nós somos sim capazes de deixar o destino seguir a nosso favor. E a carta da roda da fortuna é o destino que pode ser bom e que pode não ser tão bom.
A gente precisa ver que nível que tá até olhando outras cartas, mas isso é uma outra coisa. Mas o que importa aqui é que você tem, não explicitamente, mas a gente tem aqui a contagem que dá a roda da fortuna e que também mexe no dia a dia da pessoa, tira a pessoa da zona de conforto e tá do lado feminino. Do lado masculino, nós temos 12, que é o Yang, o masculino, e a gente fala do pendurado, a carta de número 12. Então, é o sacrifício, é a inversão, a visão espiritual, porque o pendurado, ele vai falar, sim, do número um com o número 2, que vai o quê? Criar o terceiro. Então, é o pai e a mãe. O Criador, ele é supremo, só que ele tem o poder o quê? De ver as coisas invertidas. Inclusive, esse carinha aqui cai de ponta cabeça, quer dizer, as duas figuras caem, mas ele simboliza muito mais aí o pendurado nessa caída espiritual da vida, porque a coroa é tirada com o raio, e quem traz isso é o quê? É a parte externa, quer dizer, é o que você não controla. Ambos os princípios em desequilíbrio, queda simbólica do velho modo de ser. Então, assim, eles estão para fora, não estão com o chão firme, caíram, não sei onde, onde vão parar. Mas o interessante é você olhar aqui os iodes da carta, que além de falar que tem dedo do Criador aí, por conta desses iodes, tá bem separado e bem nítido. 12 de um lado e 10 do outro. Tanto a carta da roda quanto a carta do pendurado, o pendurado a gente também sai da zona de conforto ou precisa sair para enxergar a vida de uma forma diferente. Então vai ter que mudar. Senão você vai ficar em depressão a vida inteira, né? Pendurado direto é depressão, na veia. E a roda da fortuna também abala suas estruturas, porque vai mudar, alguma coisa vai alterar e você vai ter que dançar conforme a música. Esse é um dos símbolos que eu quis trazer de diferente aqui para a aula. Os sapatos vermelhos. A mulher tem sapato vermelho aqui, tá? E geralmente a gente vê aqui essa carta, por exemplo, aqui é uma figura que eu tirei da internet, mas no meu tarô, essa pessoinha aqui que representa o lado masculino, ele está de bota branca na minha carta, tá? Então dá uma olhada aí na sua se vai fazer sentido isso aí para você, tá bom? É porque aqui eu peguei essa imagem da internet, então aqui tá meio cinza, meio bege, sei lá. Mas no meu tarô aqui, nesse que eu uso, a bota está branca, tá bom? Sapatos vermelhos e o branco, símbolo do poder e de status. Durante o reinado de Luís XV na França, apenas os nobres tinham permissão para usar sapatos com saltos vermelhos. Essa distinção era um sinal de prestígio e proximidade com o rei. Então vamos lá. Isso aí, você está lá na torre, quer dizer, você está perto da coroa, tem a proximidade com o rei. Então, guarda isso, tem status, né? Quem toma uma torre é porque estava com status de alguma coisa. Custo elevado. O corante vermelho, que era usado nos sapatos, né? Muitas vezes derivado de um inseto, era caro e difícil de obter, tornando os sapatos vermelhos um luxo acessível apenas para a elite. Então, é um momento onde a pessoa estava por cima, considerado elite, considerado o top dos tops. Por isso que a queda é grande, por isso que tem sofrimento grande, tá? Significado religioso. Na Igreja Católica, os papas tradicionalmente usavam sapatos vermelhos, simbolizando o sangue dos mártires e a disposição de sacrificar-se pela fé. Então, olha que legal a gente pensar nisso, porque assim, tem que ter muita fé para passar pela carta da torre.
precisa acreditar que alguma coisa boa vai acontecer depois da destruição da bomba que caiu na sua vida. Tem que ter fé que aquele sacrifício vai valer alguma coisa, que a vida tem um propósito para você. Então, o sapato vermelho, ele pode estar ali, não porque ela quis fazer vermelho, não, porque tem a razão de ser, tá? Os sapatos brancos, pureza e elegância. Sapatos brancos, especialmente feitos de materiais delicados, como cetim ou seda, eram associados à pureza e frequentemente usados em ocasiões formais, como os casamentos. Inclusive, a rainha Vitória popularizou o uso de vestidos e de sapatos brancos em casamentos, estabelecendo uma tradição que perdura até hoje. Os sapatos como indicadores sociais. No século XIX, especialmente nas Américas, o uso de sapato podia identificar liberdade ou status social. Por exemplo, em algumas regiões, estar descalço era associado à escravidão, enquanto o uso de sapatos simbolizava a liberdade ou a posição social elevada. Essa bota aqui é uma bota que se usava na era vitoriana. Por isso aqui, ó, tem a Rainha Vitória que popularizou. Não só a bota, o calçado branco, mas isso fazia parte da realeza. Então, era a pureza. Então, olha como são as coisas. Ela deixou o poder no feminino, o sapato vermelho, e deixou a pureza no lado feminino, do lado masculino. Ela brinca com a dualidade, com o yin e com o yang nessa carta. Então, ela faz pensar aí muitas coisas que eu trouxe aqui para você começar a olhar também essa carta de um outro jeito, tá? Sapatos representavam um caminho social que a pessoa escolheu trilhar. No século XVIII e XIX, sapatos indicavam status, liberdade, autoridade e até pureza moral ou devassidão. Exemplos: os sapatos vermelhos como símbolo do poder e também de rebeldia. Na torre, os sapatos mostram que ambos os personagens estavam vestidos, entre aspas, de papéis sociais, ideologias, coisas que acreditavam, e também identidades ilusórias, quer dizer, o homem com a pureza e a mulher com a agressividade ou com o poder. Estava trocado, as coisas estavam inversas, nem tudo que era de verdade. Olha aí os sentidos diferentes, tá? Eles caem com seus sapatos, mas não os perdem. Por que o sapato não saiu do pé? Porque ela deixou o sapato dentro do pé deles, né? A alma caiu. Ah lá, os sapatos ainda nos pés podem sugerir. A queda ainda está ligada ao mundo da forma. A alma caiu, mas não se despiu totalmente das máscaras. Isso é muito importante para quem estuda numerologia, tá? A carta da torre é a carta de número 16. E desculpe se você nasceu no dia 16 ou se você tem pessoas aí na sua família que nasceram dia 16 ou que você já fez algum mapa e sabe que tem um 16, essas pessoas vão ter que lidar a vida inteira com a energia da carta da torre, tá? Tudo que elas mais gostarem na vida, tudo, isso já é, eu tô pegando já um estudo da numerologia, tá? Quem já fez o curso comigo sabe como a gente se aprofunda. O 16 é um número kármico e ele fala que a pessoa precisa, sim, em alguns momentos da vida, se despir do ego, da vaidade. Então, as coisas acontecem na vida daquela pessoa, geralmente onde ela mais ama. Se é o casamento acaba. Se é dinheiro, a pessoa perde. Se ela tem, sei lá, muita preservação com saúde, alguma coisa, ela fica doente. Por quê? Porque ela tem tanta vaidade, ela se vangloria tanto por uma determinada coisa, que é exatamente ali quem tem o número 16 que vai ter que conviver com isso. Então, o que que ela fala aqui, ó? A alma caiu, mas não se despiu totalmente das máscaras, porque
Às vezes, o número 16 ele tá lá com a pessoa, principalmente quem nasceu no dia 16, tá? E trabalhar com esse 16 é complicado, porque às vezes a pessoa tem a tendência a fazer o erro de novo. Então, quando ela faz, ela toma. Quando ela faz, ela toma de novo. Ela faz tal coisa, ela perde. Quantas pessoas você não ouve, às vezes, que perderam fortunas? Pode sim ter esse número 16 dentro do mapa, dentro da data de nascimento, um dia importante, uma data importante que vai trazer uma representatividade de acontecimentos para a vida dela. E ela não se despiu totalmente das máscaras. Por quê? Porque ela vai realmente aí ter que lidar de novo com esse número 16 ou com essa torre na vida dela num outro momento de vida, porque ela veio com esse 16, ela veio com essa energia da torre. Então, a pessoa tem que ficar sempre esperta, tá? Em relação a isso aí. Sapatos podem indicar o terreno que a pessoa queria dominar. Se o feminino tem a coroa, que é a autoridade simbólica, e o masculino cai com rigidez, por que que está escrito isso com rigidez? Percebe a mãozinha dele? Ele tá rígido. Ela tá mais assim, né? Mais, sei lá, mais flexível. Que o feminino é mais flexível, né? E ele tá com a mão reta, assim, com o braço bem reto. Os sapatos são instrumentos de movimento, mas aqui caem no vazio, sem chão. É como dizer, não adianta o poder ou o caminho, se ele foi construído em cima de uma torre falsa. E é o que você já está aí meio que careca de saber que a torre fala de ilusões, terrenos que não são férteis, é o castelo na areia, que pode se dissolver aí a qualquer momento, né? Os sapatos vermelhos, o significado histórico aqui, resumindo, né? O poder aristocrático, a dominação, símbolo do ego em posição elevada. Os sapatos brancos do século XIX representavam a pureza, idealização, símbolo de um caminho idealizado e mais ingênuo. Então é como se ela colocasse o branco no homem e falasse: ó, você precisa ter esse lado feminino desenvolvido. E colocasse uma mulher para quê? Para que ela também se empoderasse das coisas que ela quer na vida. Então tem isso a ver também, as cores aí. As pessoas caindo, papéis que não se sustentam. As duas figuras caem da torre. Não importa o status social ou a máscara, a queda é para todos que sustentam as ilusões. Então não tem pobre, não tem rico, a pessoa pode ser, sei lá, o sheik. Quando tem a torre envolvida, vai acontecer alguma coisa, tá? Vai abalar as estruturas. E nas leituras, né, caímos da posição de quem achávamos que éramos. A gente acha que tem o poder, a gente acha que tem o melhor dos casamentos, a gente acha que tem muito dinheiro guardado para retornar ao que somos de verdade. Então, a torre, ela quebra as ilusões. Ela vem e fala assim, queridão, não é bem assim não, tá? Você vai ter que lidar com isso, ó. Toma. E vem a torre aí, tá? Outra coisa aqui que eu trouxe também, que eu achei bem legal da gente olhar, as três janelas. Por que tem três janelas na torre e não tem quatro? Tem tanto espaço aí, né? Tem espaço, podia ser quatro, podia ser cinco, não sei. Ela podia ter feito janelas menores, mas ela fez três, e isso deve sim ter muito a ver. Três representa a trindade divina: Pai, Mãe e Filho, tá? Corpo, alma e espírito. A verdadeira estrutura que se permanece, que faz a gente ser a pessoa que somos. A quarta representaria a matéria estável. Então, por isso que não tem quatro, não tem estabilidade dentro disso. E essa estrutura está ruindo, então não tem o quatro. O quatro é o número da regra, da estrutura, das coisas que a gente precisa fazer que são sólidas na nossa vida, do trabalho, do tijolo por tijolo. E não tem quatro, tem três.
A torre não tem quatro janelas, como um quadrado perfeito, a matéria, a estabilidade. Tem três, Pai, Mãe e Filho, ou Espírito Santo, se você quiser fazer uma leitura mais cristã estruturada espiritualmente, tá? Poderia ser falado assim. O fundamento espiritual, as três janelas, sugerem que apesar da queda material, o raio quebrando a torre, há uma base espiritual eterna que permanece intacta. Então, depois que não está mais aqui, né, como um corpo, o nosso espírito permanece. Então, é como se a gente conseguisse se reconstruir como pessoa naquela situação com o que a gente tem de mais precioso dentro de nós mesmos, que é o nosso espírito, que é Deus, que é o Criador, que é o que você quiser acreditar. Tá? Precisa se apegar a alguma coisa quando essa carta da torre vem na nossa vida, porque nenhum pai quer que o filho sofra. Então, se ela vem na nossa vida, significa que alguma coisa a gente estava fazendo errado, tá? Então, ó, às vezes a vida precisa desmoronar para que a verdadeira estrutura espiritual que não vemos de fora emerja. A pessoa, na verdade, é um recado aqui, ela estava fora da casinha. Ela estava fora do propósito, ela estava fora, tá? Ela sofreu ilusões, ela se iludiu com aquilo demais. Ela achou que estava podendo e na verdade não estava, tá? Ela estava fora do rumo dela, do eixo. E aí o universo, Deus, o Criador, sei lá, quem você quiser, vem e corta isso e dá uma situada na pessoa. Por isso que a torre vem, tá? O colapso das falsas coroas, tanto no feminino quanto no masculino. Um arquétipo onde o yin se liberta do looping emocional, quer dizer, tem a coroa cai com o feminino, é o quê? Ela vai se libertando dos altos e baixos, ela vai se reconstruir de novo conforme aquilo que aconteceu na vida. E o Yang desce do pedestal do sacrifício, que sai do pendurado, para que ambos possam habitar a verdadeira casa interna, que eu falei, a iluminação, é a pessoa voltar para o espírito, para o Criador, que não é a torre do ego, mas a torre do ser, é o que você é de verdade, estava fora da casinha, né? A coroa na cabeça da mulher. A figura feminina carrega a coroa, símbolo de autoridade psíquica, espiritual, e a queda da coroa no feminino. A mulher tinha a autoridade simbólica, né? Ela tinha, mas quem mandava mesmo era o rei, não era a mulher, era o homem, né? Teoricamente é isso. Mas em contexto distorcido ou ilusório, representando um poder emocional, psíquico ou espiritual que foi mal canalizado, aprisionado na torre do ego. Então ela vai trabalhando com esses elementos, você viu? Ela joga uma coisa para a mulher, outra para o homem, o que era do homem na mulher, o que era da mulher no homem. Então é aquele vucu-vucu de coisas que depois se desconstrói. A coroa caindo do feminino, junto, né, com ela na cabeça, pode simbolizar a queda de uma ilusão sagrada, porque ela tem o Criador, ela tem o 10 iodes. Então, idealizações espirituais, vínculos emocionais ou os arquétipos maternos distorcidos. Ela assumiu coisas, a pessoa assumiu coisas que não é, cuidou de coisas que não era. Então, é uma coisa onde você começa a pensar, você fala, nossa, nunca olhei para a carta desse jeito. Esse é o intuito desse vídeo aqui, tá? O masculino sem coroa, ele cai sem a coroa. O masculino cai rígido, que eu já falei do braço, sem a coroa. Representa a perda da falsa ação controladora. Quer dizer, ele achava que controlava a vida dele, ele achava que controlava os instintos, achava que controlava a saúde, achava que controlava qualquer coisa que seja, mas não controla, tá? A figura masculina
não tinha coroa, talvez nunca teve, ou já havia perdido antes. Isso pode representar a desconexão com o poder espiritual interior, o masculino que caiu na rigidez da forma e esqueceu seu eixo do Criador, quer dizer, tira-se a coroa, tira o poder, tira. Então, assim, por que tira? Porque ele saiu da conexão com o Criador. Sua posição invertida, semelhante ao pendurado, pode indicar sacrifício involuntário, resistência à entrega. Ele vai lá rígido, né? Quer dizer, opa, não sei se quero cair, né? Ou uma tentativa de manter o controle mesmo em meio ao colapso. Então ele quer, ele está caindo, a pessoa está na aquele M bem grande, né? Mas ela tá lá, né? Come, tem até um ditado assim, não é? Come mortadela e arrota peru. A pessoa tá numa M enorme. Isso é a pessoa ter o ego de uma torre, né? Ela não encara também, às vezes. E aí tem o raio. O raio ele vai direto na coroa, né? A intervenção divina. A coroa, que é a Keter na árvore da vida cabalística, não estudei cabala, mas quem gosta, quem já deve ter olhado isso, sabe o que eu estou falando. Representa o ponto de contato com o divino. É lá, é a árvore da vida, né? Começa embaixo e lá em cima você tem o contato com o divino. Quando o ego, que é a coroinha lá de cima, se endurece demais, a centelha divina, o raio, intervém para romper a rigidez e restaurar o fluxo da vida. Então não pode ficar muito rígido, não pode ter certeza que você tem tudo na vida daquele jeito que você tem, aquele ego inflado. Não pode. Destrói a torre pela parte superior, o ego endurecido. Ilumina o que estava oculto, verdade repentina, sem anestesia. Tipo assim, vem da onde você nem imagina. E você vai ter que se virar nos 30 para sair disso. Como Keter, a coroa, sendo rompida para restaurar o fluxo da alma, o que isso quer dizer? Que Keter, na árvore da vida da Cabala, é o ponto mais alto, representa a coroa, o ego espiritual e a mente superior, a conexão que eu havia falado. Na carta da Torre, a coroa no topo é quebrada pelo raio. Simbolismo prático. Às vezes, nossa ideia de perfeição, controle ou superioridade espiritual está bloqueando o fluxo da vida real. Quando a coroa é rompida, o ego cede lugar à alma e a energia vital volta a circular de forma autêntica. Então, por que que o raio vem do divino? Por que que vem que é uma carta espiritual? Porque, sei lá, Deus, vamos falar assim, vai, na infinita bondade, o Pai, ele fala assim, ó, você não tem que estar desse jeito, você tem que ir por um outro caminho. E aí, o que que acontece? Ele faz com que esse raio venha, né? Porque você teve superioridade, você quis o controle de tudo, achou que estava tudo perfeito, na verdade não estava, e aquilo que estava acontecendo na sua vida estava bloqueando o seu crescimento. Então vem o raio para trazer você o quê? Para o fluxo real da árvore da vida. O fluxo, a coisa precisa andar. E às vezes a gente fica apegado a dinheiro, a status, ao poder, ao casamento, a relações, não sei, e que aquilo está impossibilitando a gente de crescer, de sair da nossa zona de conforto, daquela coisa de achar que está tudo perfeito e que na verdade só que não, hashtag só que não. Então é isso que a carta da Torre faz, ela quebra isso, né? Ó, quebra a Keter falsa, aquela ideia rígida de quem eu acho que sou para que o que eu sou de verdade possa emergir. Então é o que você achava que era, mas não era. Achava que tinha e na verdade não tinha. Quando isso acontece, dá uma o quê? Dá uma mexida, uma sacudida na pessoa. E quando a pessoa tem um 16, que eu falei nos estudos da numerologia, a pessoa vai entender que às vezes ela tem essa sacudida, mas ela tem um vício, porque isso é um número kármico, de voltar a fazer e a
entrar no mesmo erro. E aí vai vir de novo essa torre na vida dela e vai abalar as estruturas. Um ano que soma 16 também na numerologia, acontece isso com a pessoa, tá? Alguma coisa abala aí. As quedas, máscaras e papéis. A queda é democrática, tanto o rei quanto uma pessoa comum cai. Queda de máscaras, papéis sociais, idealizações e ilusões. Permite retorno à essência, tipo, quebra, você volta, você tem que ficar humilde de novo, você tem que começar de novo, do zero, ao ser despido de construções egóicas. Então, reflexão aí profunda sobre a torre. Derrubar o falso templo para erguer o verdadeiro santuário interno. A torre não é castigo, é o chamado à verdade, à libertação de falsas estruturas. É Deus, é o universo falando: olha, você está fora, você precisa voltar, volta para o seu caminho. Libertação espiritual exige coragem para ver o que desmorona. Você vai ter que encarar, vai ter que passar por isso, não tem jeito. É a intervenção divina para reconectar o ser ao seu verdadeiro eixo. Traz de volta a pessoa na alma, na essência. Derrubar ilusões dói, mas é o caminho para a verdadeira renovação. Então não tem omelete sem quebrar os ovos, tá? Não esquece disso. E aí eu coloquei a diferença entre a torre e a morte, porque as duas falam, né? As duas cartas falam aí de términos. Mas a torre, o acontecimento é da onde você não espera e é externo. É alguém que faz alguma coisa com você, é aquela pessoa que deixa um relacionamento de repente, a outra pessoa não estava esperando, e isso tira o chão dela. É o chefe que manda a pessoa embora e a pessoa acha que estava tudo bem e nem imaginava. Então, é um acontecimento que vem de fora. A morte, ela vai acontecendo devagarzinho, em doses homeopáticas. É aquela coisa assim, vou pegar um exemplo do emprego, né? Você começa a não gostar das amizades, né, dos seus colegas de trabalho, não se sente mais bem naquele ambiente, mas precisa do emprego ainda, precisa de dinheiro. E aí você não aquilo vai te consumindo, o chefe que não é legal, o lugar que você está trabalhando que você não gosta mais, coisas vão acontecendo, 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 vai sendo devagar. Você precisa romper uma hora com aquilo, mas que isso aí já estava começando a ficar morto dentro de você. Então é você que vai fazendo esse processo interno da morte, tá? Agora a torre vem de fora. Então essa é a grande diferença aí, ó. A transformação da torre é dolorosa, mas é sagrada, vem do divino, tá? Vem dos iodes, vem do Criador. E a gente não espera para colocar a gente no destino de novo. Então, eu quis trazer aqui nesse vídeo na verdade, três coisas diferentes para você olhar: o iodes, os sapatos e as janelas, que são muito importantes dentro dessa torre e que dificilmente eu vejo as pessoas falando sobre isso. E eu te vejo em outra carta. Compartilha isso para outras pessoas que estudam com você. Faz esse canal crescer, que eu faço aqui de coração para você. Essas aulas eu monto com muito carinho. Então, vamos aí também dar essa ajuda, né? Compartilha, curte o vídeo também, para me dar essa ajuda aqui no desenvolvimento do canal, para que eu possa gravar mais e mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!